Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, Leandro, todo o time aí, obrigado pelo convite, pela recepção aqui, pessoal. Prazerzão falar para vocês hoje, falar sobre um tema que mudou minha vida, né? Definitivamente, a Zite foi a empreitada e a pior, melhor ideia que a gente teve, eu e meu sócio. E é sempre um prazer falar sobre isso. Vocês têm como projetar os slides aí? Boa. Bom, pessoal, hoje eu fiz até um formato diferente, a pedido do Leandro, das palestras que eu faço normalmente, para a gente contar um pouquinho das lições que a gente foi tendo ao longo da jornada. Talvez para alguns de vocês aqui não tenha nenhuma grande novidade, mas acho que pode ter algumas coisas interessantes aí que a gente foi aprendendo ao longo desses 6 ou 7 anos, desde que a gente começou a jornada. Tá? Para quem eventualmente não conhece a Zite, eu vou contar brevemente, tá? Primeiro quem sou eu e depois um pouquinho da trajetória da Zite. Eu sou do Espírito Santo, apesar de morar em São Paulo já há quase 5 anos, e logo quando eu saí ali da faculdade, eu e os que hoje são meus sócios, né, a gente estava no mercado ruim, a gente fez engenharia mecânica em 2015, estava ruim pra caramba, e a gente falou, porra, não tinha emprego em lugar nenhum, fizemos um processo seletivo, não passamos em nada, vamos ficar desempregado não, vamos criar um negócio aí pra gente começar. Então essa foi a ideia inicial. Só adiantando um pouquinho esse filme, de lá para cá a gente teve algumas empreitadas, né? A primeira delas foi a Zite, depois a gente criou uma empresa chamada Chip Delivery, que a gente vendeu para Americanas em 2021, que se tornou Americanas Delivery. A PEC também a gente vendeu para Americanas. A Zite também, já adiantando isso, a gente vendeu ela para a Sapori, que é o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil. Temos a VPX, que é uma consultoria estratégica, que é onde eu tenho me dedicado bastante nos últimos tempos, e também, por algum motivo, meu sócio inventou da gente comprar um clube de futebol, que é o Rio Branco, que é esse escudinho preto e branco que está ali no meio das empresas. Eu mal assisto futebol, mas tem sido divertido a empreitada. É um negócio como outro qualquer, acredita em mim. Tá? E, além disso, eu há muito tempo também já faço parte de alguns conselhos e atuo como advisor de M&A de algumas empresas. Tem um pouco daí, tem de tudo. Tá? Tem escritório de advocacia, distribuidor de material de construção, enfim. Acho que o resumo disso tudo aí é que eu adoro participar de negócio, adoro aprender, né? Eu acho que essa é a grande essência da jornada, a gente está sempre aprendendo, e participar de vários negócios é o que me move. Embaixo tem um pouquinho do que eu já fiz aí, eu ganhei aquele título da Forbes lá, de Under 30, isso foi em 2021 para 2022, se eu não me engano, muito por conta da Zite, empresário do ano pelo IBF também, enfim, um monte de bobeirada que não resolve nada, mas que é bonito no PowerPoint. Tá? Então, voltando na história da Zite um pouquinho para vocês, lá em 2016, quando a gente começou, isso aqui era o primeiro escritório da Zite. Tá? Um grande estoque cheio de bebida, né? Um monte de freezer reformado e aquela cabecinha lá atrás, cabecinha para ser delicado comigo mesmo, né? Sou eu. Né? E o que era a Zite no início? Como a gente tinha acabado de sair da faculdade, aquela cabeça de universitário, a gente teve uma ideia que a gente achou que ia mudar o mundo, que era criar um delivery de bebida que entregasse rápido e gelado na casa das pessoas. Né? Isso foi em 2016. Naquela época, se vocês lembrarem bem, só tinha... Delivery era só o iFood, praticamente, só comida. Então, por que não ter um delivery de bebida também? Mas não era um marketplace, a gente nunca tinha ouvido falar em startup, nada do tipo. Começamos um negócio para ver se a gente ganhava algum dinheiro, né? Para ver se a gente se ocupava ali, para não chegar com a ingrata notícia em casa e dizer para meus pais que depois de anos de educação eu estava desempregado. Então essa foi a grande motivação da gente fazer a Zite. Cara, no final do dia era uma distribuidora de bebida com aplicativo, não preciso adiantar para boa parte de vocês que é um negócio bastante complicado, né? Trabalhar só com bebida, negócio de margem espremida, quem tem mercado autônomo aí sabe um pouco do drama, né? É o que mais vende e às vezes é o que menos tem margem, mas é o que leva os clientes para a loja, né? Bebida é um caso de amor e ódio, né? Vender cerveja, e muito por conta desse oligopólio que a gente vive aqui no Brasil, mas tudo certo também. E aí o que aconteceu foi que a gente, logo no início, a gente começou a perceber que o delivery de bebida era um negócio difícil de operar, o custo logístico não fechava a conta e tal. O que a gente fez? A gente montou um balcãozinho, tipo uma venda aí, e a gente começou a fazer venda presencial também. E muito rapidamente...
o quanto a gente vendia no delivery, o quanto a gente vendia no presencial, eles começaram a ficar muito parelhos. A gente falou, porra, eu vendo o mesmo preço que presencial, sem ter a logística, sem ter que ter um monte de motoboy, de entregador aqui para fazer isso. Né? E a gente começou a gostar muito dessa ideia da venda física. E foi aí que a gente começou a explorar um pouco mais esse tema. Tem um ponto importante aqui nessa jornada, pessoal, que eu sempre gosto de destacar, que a gente, no meio disso tudo, é até uma história engraçada, né? Quem conhece o PicPay aqui? Todo mundo deve conhecer, né? O PicPay, aquele aplicativo verde lá. Que ele é do Espírito Santo também, né? Começou lá. E eles pediam muito. Como era molecada nova, todo dia, bicho, era cerveja pra cacete, chopp, etc. E aí, eu já era fã do PicPay há muitos anos. Falei, cara, vou lá, eu entregar a bebida. Não vou mandar entregar, não, vou eu. Para ver se eu conheço os caras lá e peço uma ajuda, né? Quem sabe se esses caras não dão uma luz. Né? Quando a gente está começando a empreender, a gente tem isso, né? Porra, se eu encontrar o Flávio Augusto vai me dar uma ideia que muda a minha vida, né? Se eu encontrar, não sei. Né? Eu tinha um pouco disso. Cara, deixa eu encontrar uns caras desse aí, ver se o cara dá um insight. Acabou que eu encontrei o Diogo, que era o CEO do PicPay na época. Falei com ele lá uns 20 minutos. Basicamente, ele olhou e falou, porra, vocês são até bom, mas, cara, vocês estão fazendo um negócio difícil, um negócio ruim pra caramba. Eu falei, pô, boa, então vem com a gente, então, que a gente pensa, né, outro negócio e tal. Resumo da história, no início de 2017, o Diogo virou nosso conselheiro. A gente era uma empresa que faturava R$20 mil por mês, que é basicamente o que vende a lojinha do condomínio do meu condomínio aqui em São Paulo. Né? A gente faturava R$20 mil por mês, a gente montou um conselho com um cara que era o CEO de uma empresa de bilhão. Né? E isso foi muito decisivo para a gente, porque esse foi o cara que começou a provocar a gente de pensar fora ali, né, daqueles limites que a gente enxergava, de porra, bicho, vamos fazer uma coisa diferente, se der errado tá tudo bem também e tal. Então eu acho que esse é um elemento bem importante, e o Diogo ele sempre gostou muito do varejo físico. Resumo disso é que 3 meses depois a gente estava olhando muito para isso, né, cara? Quais são os desafios da venda do varejo físico? Né, quando a gente olhava, pô, por que a gente não escala? A gente começou a pensar em escalar lojas de conveniência na rua. Essa foi a primeira tese nossa. Por que a gente não abre várias lojas físicas, sendo que, pô, tem demanda, no Brasil não tem loja de conveniência na rua, né, não tinha esse tanto de óxido que tem hoje, não tinha nada na rua. A gente começou a olhar muito para o desafio. Pô, primeiro, a folha de pagamento ela é pesada quando você fala de conveniência, porque você tem que rodar ela 24 horas, né? E pior, onde mais vende é horário noturno, é feriado, final de semana. Que aqui no Brasil, puta, arregaça qualquer negócio se você for manter sempre aberto. Né? Desafio de disponibilidade, que é justamente isso que eu falei, de estar sempre aberto, de a qualquer momento estar aberto. Essa é uma grande proposta de valor da conveniência. Né? A gente olhava um desafio também da segurança. Porra, eu ia para casa, a loja da Zait ficava aberta até 3 horas da manhã. Minha preocupação não era com as mercadorias. A preocupação era os funcionários, às vezes meus sócios que ficavam até lá de madrugada. Quando eu ficava, então, puta merda, trancava tudo, o negócio lá, era melhor não vender do que ficar aberto. Né? Então, a segurança era um ponto que preocupava, mas não de furto, mas sim das pessoas que estavam lá dentro. Tá certo? E um quarto desafio interessante que a gente olhava era, quando a gente comparava os dois modelos, no delivery eu tinha muita informação do cliente. Né? Sabia quantas vezes o cara comprava, o que ele gostava de comprar, conseguia ter ali já um pouco de ideia de combos de produto que o cara gostava de comprar junto, mas no varejo físico não tinha nada disso. Eu não sabia quem estava entrando, eu não sabia o que aquele cara já comprava. Então, a dificuldade, o desafio de mapear os clientes chamava a nossa atenção. Acho que hoje já evoluiu bastante, né, esse mapeamento de compras no varejo físico, nos mais tradicionais, inclusive, mas na época não tinha praticamente nada. Tá? Quando a gente olhava para isso tudo, que a gente começou a desenvolver, foi essa ideia de, pô, por que a gente não cria uma loja, né, que fica fechada e as pessoas acessam com o celular para abrir a porta, entrar e comprar as coisas que elas quiserem ali dentro. Né? Então, a gente partiu daqueles desafios que a gente estava tendo para escalar, para criar o primeiro modelo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Pena que o designer botou preto e branco aí, não dá para ver direito, mas essa foi a primeira loja. Essa loja é lá em Vitória, era, né? Que ela não tem mais porque o dono do imóvel cansou, ele morava em cima da loja. E o movimento à noite, cara, quem conhece Vitória aqui? Levanta a mão aí. Quem conhece a Praia do Canto ali, o Triângulo, aquele é boa. Tem mais gente que conhece o Triângulo do que a Vitória, né? Impressionante.
mas é uma região boêmia ali e tudo. Muito movimento à noite. O cara morava em cima da loja. Ele falou, bicho, já chega desse negócio aqui. Encerrou o contrato com a gente, tudo bem. Mas era uma loja de 25 metros quadrados. E ela era muito bonita, né? Eu até falo, ela não foi feita para dar resultado, né? Ela foi feita por arquiteto que queria ganhar prêmio Milão, não uma loja para dar resultado. Mas era uma loja de 25 metros quadrados, pequenininha, e que, cara, ela em 6 ou 8 meses, ela já estava faturando ali próximo de 60 mil por mês, que dava ali uma média de R$ 2.500 por metro quadrado, o que para a época era uma coisa super interessante, principalmente quando a gente comparava com o delivery. A gente falava, porra, esse negócio aqui sem ninguém, tudo está faturando mais. E o interessante é que a gente começou essa loja, a gente construiu ela, adaptou o aplicativo do delivery e botou ela para rodar em 7 meses. A gente não tinha nenhum sistema de segurança, né? Não tinha nada do tipo. Segurança era eu e meus sócios, revezando para olhar a câmera e ver se alguém estava roubando. Né? O grande objetivo dessa loja era, cara, será que as pessoas realmente vão lá comprar? Será que isso... Né? Depois, se as pessoas comprarem, a gente dá jeito de resolver o resto. Porque, porra, se ninguém entrar nesse negócio para comprar, não tem nem por que eu querer resolver o resto. Né? Então, acho que esse foi um negócio importante ali. E, de novo, o Diogo ajudou muito a gente nessa mentalidade, né, de ir validando aos poucos. E aí, quando essa loja atingiu a maturidade, começou a gerar resultado, etc., que foi no final de 2018, a gente lançou ela em 6 de dezembro de 2017. No final de 2018, a gente falou, porra, está gerando resultado, vamos expandir. Só antes de eu evoluir nisso, eu acho que tem um videozinho aqui para eu mostrar para vocês como é que ela funcionava. Era bastante simples, para não dizer arcaico. Consegue dar o play aí, pessoal? Que eu acho que tem que... Não. Tem que... Não, volta lá. Não dá spoiler aí da próxima, não, pô. Aí. E eu vou falar para vocês sobre a Zite, nosso mercado inteligente. Antes do cliente poder comprar, ele deve baixar o aplicativo no celular e fazer um cadastro. Feito isso, ele tem acesso a todas as lojas que ficam próximas dele e a entrada em qualquer uma delas é da mesma forma, ou via reconhecimento facial ou fazendo a leitura do QR Code. Feito isso, a porta se libera e ele pode começar a comprar. Ao entrar na loja, os produtos ficam de fácil acesso ao cliente. Para comprar, o procedimento de compra funciona da seguinte forma. O cliente escolhe o que ele vai querer levar. Eu vou levar uma cerveja, lê o QR Code do produto, seleciona as unidades e adiciona ao carrinho. Para terminar, basta que o cliente finalize a compra e o valor é debitado automaticamente do cartão de crédito. Se ele quiser, pode colocar numa sacola para facilitar levar para casa. Finalizada a compra, o procedimento de saída é igual ao de entrada. Basta que o cliente faça o reconhecimento facial ou leia o QR Code e a porta é liberada. Até logo, Maria. Tinha uma Alexazinha, né, que ficava falando com o pessoal. E, cara, coisa mais simples e idiota do mundo, né? Mas todo mundo se amarrava, né? Aí você via o cara, via pela câmera, o cara entrava, dava a volta e saía, entrava de novo para ficar ouvindo lá o boa tarde. Teve um negócio legal que a gente fez também, que no cadastro lá a gente permitia que a pessoa colocasse um apelido. Cara, que bobeira que era aquilo. Aí o cara botava um apelido dele lá para quando ele entrasse com outras pessoas, a loja falava o apelido, boa tarde, XPT alguma coisa. As crianças adoravam ir lá, né? Era um negócio super bacana. Mas vejam que é uma solução simples, assim, né? Não tinha nada de ultra elaborado no que a gente começou a fazer, isso aí era super no início também. Enfim, foi o início de tudo. E aí, no final de 2018, quando a gente decide... A gente já tinha feito algumas rodadas de captação nessa época. E chega no final de 2017, no final de 2018, a gente fala, pô, legal, vamos expandir esse negócio. Né? E o mais óbvio é, cara, vamos para São Paulo. Vamos abrir uma loja lá em São Paulo, porque porra, a gente tem que posicionar, a gente tem que dominar assim, esse tema, né? Aquela coisa de startupeiro, meio megalomaníaco. Vamos para São Paulo. A gente fez uma nova rodada, uma rodada maior de investimento. Foi quando a gente começou a entender também que esse jogo era mais varejo do que tecnologia, né? E a gente precisava investir nisso, trazer pessoas de varejo,
trazer consultoria, trazer um monte de coisa para a gente poder fazer um negócio que fizesse sentido, ainda mais vindo para o cenário mais competitivo do Brasil, talvez da América Latina. E um ponto interessante é que a gente tinha, em 2018, a gente tinha 25, 26 anos, então tinha uma molecagem ali, né, um negócio de, cara, vamos abrir na frente de um varejista grande, né, vamos abrir do lado de um GPA, do lado de um Pão de Açúcar, do lado de um Carrefour. E foi muito louco, porque apareceu um ponto na João Cachoeira, quem for daqui de São Paulo, com certeza conhece João Cachoeira no Itaim, que é uma loja que é varejo puro, né, quase um shopping a céu aberto. Um ponto na frente do Carrefour, assim, pau. Era caro pra caceta, bicho, não fazia o menor sentido. Ele falou, não, é aqui mesmo. É aqui que a gente vai abrir. Né? E aí a gente veio para construir essa outra unidade. Isso foi 1 ano e meio depois da primeira unidade. A gente ficou 1 ano e meio aprendendo e desenvolvendo um pouquinho aquele modelo lá. Aí, como é que ficou a segunda loja? Pode dar o play, por favor. Primeira coisa é baixar o aplicativo. Em todas as plataformas, em todas as lojas de aplicativo, o aplicativo Zait está disponível, Z-A-I-T-T. É um aplicativo gratuito e ele faz o download muito rápido, porque ele é bastante leve. Então você faz o download e a primeira coisa a se fazer é se cadastrar. E o cadastro é muito importante por uma questão de segurança das pessoas, porque é uma loja autônoma, e também para a gente melhor entender quais são as suas necessidades para trazer para você melhores soluções, melhores ofertas. Então tem um cadastro, que você tem o e-mail, CPF, fotografia, dados básicos seus, né, de um cadastramento padrão, e pronto, você está pronto para entrar na loja Zait. Bom, e para entrar na loja, depois de baixar o aplicativo, você abre ele do lado de fora e escaneia o QR Code que a gente tem na primeira porta deslizante, ela abre e depois você vê uma segunda porta onde tem o reconhecimento facial. Se não quiser trabalhar com reconhecimento facial, você pode escanear o QR que tem na segunda porta, exatamente como fez na porta anterior. E está pronto para viver a nossa experiência. A compra na Zait de São Paulo é mágica. Você não bota a mão na carteira depois de ter entrado na loja. Então imagina que eu estou caminhando pela loja, eu peguei uma sacolinha logo na entrada e eu identifiquei que eu quero esse produto. Eu pego esse produto, coloco aqui na minha sacolinha e vamos dizer que eu queira pegar também esse produto e coloco na sacolinha. Estou pronto para ir embora, eu simplesmente vou para a saída. Na saída, eu reconheço o meu nome lendo o QR Code com o aplicativo da Zait, a porta se abre e eu passo depois no outro ambiente onde o sistema reconhece o que está na sacolinha. Eu não preciso digitar, eu não preciso ler escanear o QR Code, o sistema reconhece o produto e eu só tenho que apertar confirmar se a lista for exatamente o que eu estiver comprando. Não precisa ler produto por produto, como no caso de Vitória, é uma tecnologia que você usa o aplicativo e escaneia os produtos, adiciona no seu carrinho virtual e faz o pagamento no celular. Aqui... Entenderam aí a diferença? A gente começou a desenvolver um outro sistema de pagamento usando o RFID, que é a radiofrequência identificada, não é nada de muito novo, deve ter uns 30 anos já ou mais, que isso começou a ter uso comercial mesmo, onde basicamente cada produto tinha uma etiquetinha de papel mesmo, pegava, era um papel, mas ela tinha um microchip ali dentro que, quando você manda uma onda de radiofrequência, ela devolve um código específico e ali na saída dava para saber o que o cara estava, que o camaradinha estava levando para casa. Né? E naquela loja lá a gente fez um negócio interessante, que a gente colocou esse sistema, mas também deixou os QR Codes nas gôndolas. Né? Então a pessoa podia comprar dos dois jeitos. Porra, qualquer pessoa em sã consciência vai achar o quê? Não, todo mundo vai querer comprar botando na sacolinha, passando pela porta e indo embora. Né? E quando a gente olhar, cara, 70% comprava lendo QR Code. A gente olhava e falava, caceta, cara, mó trabalheira fazer esse negócio aqui de RFID. A operação de etiquetar produto, cara, é um negócio insano. Tudo caro. A etiqueta era, sei lá, uns 50 centavos por produto. Né? Quem é do varejo sabe o quanto que isso pode arrebentar uma operação. Cada produtinho que sai ali, um Trident que sai com 50 centavos de custo. E o pessoal prefere usar o QR Code. Essa loja também a gente já estava com um time de visão computacional, desenvolvendo, ela tinha as câmeras em si. Alguém chegou aí nessa loja aqui, pessoal? Da João Cachoeira ali? Não tem tanto tempo assim. Você foi? A loja tinha umas câmerazinhas no teto, assim, que a gente começou a mapear, fazia o tracking, era legal pra caramba. A gente tinha uma lojinha dentro do escritório que a gente fazia simulado, que já dava para fazer o tracking de pessoas
identificar o que a pessoa estava pegando na gôndola. Então a gente estava indo super nesse caminho de tecnologia, né? Mas aí que eu acho que começam alguns aprendizados interessantes. Só antes de entrar nisso, lembra que eu falei que a gente começou essa loja na frente de um Carrefour, né? Um mês antes, quase que exatamente um mês antes da gente inaugurar a loja, a Paula Cardoso, que era CEO do Carrefour, na época, ela me ligou, a gente tinha um amigo em comum, ela me ligou, falou, pô, Rodrigo, cara, a gente viu que vocês estão abrindo uma lojinha ali na frente do Carrefour e tal. Pô, você não topa a gente conversar, não? Fazer uma parceria? Eu falei, pô, estou pronto já, né? E aí? Não, vem aqui no escritório à tarde e tal. No mesmo dia a gente desenhou uma parceria. E aí essa loja, ela já começou sendo uma parceria da Zite com o Carrefour, né? E foi a primeira investida de loja autônoma do Carrefour a nível global, assim. Então esse foi um negócio que quando a gente lançou a loja, no outro dia era essa notícia, né, que estava saindo e tudo. Eu falo, foi um dia D assim pra gente, né? Do dia para a noite, cara, muita porta abriu, muita coisa começou a acontecer de diferente para a gente, tanto de investidor, os maiores fundos do Brasil, etc. E a gente operou essa loja durante um bom tempo ali, em parceria com o Carrefour. A ideia era que a gente operasse a parte de tecnologia e que o Carrefour operasse a parte de varejo, né? Essa era a ideia. Tá? No meio desse caminho aí em 2019 ainda, eu conheci esse cara, que é o Daniel Mendes, que é o presidente da Sapori. E quando eu conheci o Mendes, no dia que a gente tomou um café, isso foi uns 2 meses depois de ter aberto a loja, o Mendes falou, bicho, quero ser sócio de vocês, porra, faz muito sentido, a Sapori ela faz alimentação corporativa de grandes empresas, talvez alguns de vocês conheçam aqui. Ele falou, cara, isso aqui dá para eu botar dentro das empresas, dá para eu levar as refeições da Sapori para abastecer as lojas, enfim e tal. E aí, de abril, maio de 2019 até dezembro, eu fiquei lá negociando a recompra de todos os investidores que a gente tinha. Eu já devia ter uns 17 investidores nessa época já. Ficamos negociando a recompra. E aí o Mendes, a Sapori, eles fizeram uma aquisição majoritária da Zite, né? Até prematura, se você pensar, tinha 2 anos ali que a gente tinha começado esse modelo. Mas foi um movimento muito bacana para a gente, para a Zite, trouxe ali um selo e tudo. E só para encurtar onde que essa história desemboca, eu fiquei à frente da Zite, a Sapori adquiriu, eu fiquei à frente da Zite até setembro do ano passado, então faz exatamente 1 ano que eu não sou mais executivo da Zite. Tá? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho aqui das lições da Zite, né? Acho que o primeiro ponto que é bacana, e me perguntavam muito isso na época, principalmente investidor, fundo de investimento, fazia muito essa pergunta, né? Cara, Zite é tecnologia ou é varejo? Qual que é o fim desse negócio? E a gente, na Zite, a gente tinha sempre essa dúvida pairando. A gente chegou a fazer loja com a Ambev, né? A Zite agora fez uma loja com a Alpargatas, com a Havaianas. Então tinha essa dúvida, cara, a gente vai ser a tecnologia como enabler para outros varejistas ou a gente vai ser o varejo, né? E, cara, a gente era muito comprado com a tese não da tecnologia, mas com a tese da conveniência na rua. Por isso que muita gente pergunta por que a gente nunca fez loja dentro de condomínio e tudo, porque a nossa tese não era essa. Não é que a gente acha melhor ou pior. A nossa tese é, cara, alguém vai vir para o Brasil e vai entrar com conveniência na rua, que acabou sendo a Oxxo. Tecnologia ou não, é só um detalhe. Mas essa era a nossa tese. Mas a gente começou a aprender que a tecnologia era mais meio do que a gente pensava. Vocês lembram que eu falei dessa loja de São Paulo? A gente, cara, a loja dava pirueta, câmera no teto, RFID, etc. Mas, cara, a gente começou a entender que isso era só um meio para entregar alguma proposta de valor diferente para o cliente. Tá? De novo, para alguns de vocês pode parecer muito óbvio, mas, enfim, foi um dos aprendizados mais importantes que a gente teve. Que a tecnologia ela pode ser usada para reforçar a proposta de valor da loja, seja ela qual for. Então, o que a gente olhava muito lá, cara, ela vai reforçar a velocidade da compra, uma vez que eu não tenho fila dentro da loja. Ela vai reforçar que o cliente não vai se deparar com uma loja fechada, ela vai estar sempre aberta 24/7, e é isso que vai ter de valor para o cliente. A gente chegou numa conclusão muito clara de que o cliente não ia pagar 1 centavo a mais no nosso produto só porque a gente tinha um aplicativozinho bonito, mas sim por o que ele proporcionava. Isso foi importante porque trouxe o foco para a gente de não ficar se comparando com a Amazon Go ou com a loja XPTO que estava sendo aberta. Tá certo? Então tinha
alguns comentários de depreciação, é a Amazon Go, tupiniquim, etc. Cara, estou cagando. A gente já estava com a visão clara de que esse negócio, a tecnologia, a loja autônoma, tinha que reforçar a proposta de valor de varejo. Então, para a gente, a tecnologia sempre, depois de algum tempo, sempre foi meio. Tá? E um outro ponto, né, que ele do ponto de vista de estratégia, ele é até interessante pensar, é que a tecnologia permite uma otimização de custo, uma estrutura de custo, né? Menor custo operacional, você consegue aumentar o espaço de venda à medida que você não tem checkout, etc. Então, você tem ali um custo relativo menor se você olha para varejo. Eu acho que um dos erros nossos foi ficar muito nesse meio termo por muito tempo. Quando a gente fala de estratégia, que é um assunto que eu adoro, né? Lá no nosso querido, glorioso Michael Porter, ele fala muito, cara, você tem que escolher qual lado você vai. Você vai para uma estratégia de diferenciação, onde você cria algo único, o cliente está disposto a pagar mais por isso, ou você vai para o lado de ser líder em custo, onde, mesmo praticando o mesmo preço do mercado, você consegue reformular essa estrutura de custo e ter uma margem maior. Né? O Porter coloca isso muito como quase coisas antagônicas, e a gente ficou muito no meio termo. A gente não sabia se a gente operava muito para diminuir o custo operacional, que às vezes impacta a experiência do cliente, ou se a gente queria cobrar mais caro nos produtos, e eu acho que isso ali prejudicou um pouco, durante um tempo, né, a experiência do cliente que estava indo comprar com a gente, tá? Sendo ultra sincero. E aí eu acho que um recado interessante para quem tem mercados, para quem tem lojas autônomas, lojas de condomínio, etc., é pensar muito sobre isso, né? Qual que é o jogo que você está jogando? É um jogo de diferenciação, você está oferecendo uma proposta de valor de uma performance acima dos seus concorrentes e que você vai poder cobrar mais caro por isso, para ter um retorno financeiro maior, ou você está usando a tecnologia como uma forma de otimizar seus custos, de forma que você seja imbatível em relação a essa estrutura de custo. Tá? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu gostaria de ter me feito há muito mais tempo, tá bom? Bom, segunda lição importante, né? O segredo do jogo é o varejo. A gente também demorou para entender isso aqui, tá? O varejo, eu fiz engenharia mecânica, caí no mundo de tecnologia, bebida, varejo, eu demorei a entender o que era o varejo, tá certo? E é um mundo peculiar, que normalmente, né, eu até falava, cara, não existe uma faculdade para eu entrar e fazer, o cara me ensinar. Cara, não. Você tem que, meu irmão, aprender, tem muito conhecimento dentro dos grandes varejistas. E esses pontos aqui, se eu tivesse que elencar, esses pontos aqui são a chave do jogo. Sortimento, localização, preço, exposição de produtos, planograma, área de compras, estratégia de portfólio, qual produto que gera fluxo, a gente falou da cerveja, qual produto que gera margem, um vinho, queijo, mas por outro lado você também não pode ter muita coisa processada, que geralmente é o que tem uma margem, um valor agregado maior. A gente demorou muito para entender isso. Visual merchandising, né? Eu lembro a primeira vez que a gente contratou a arquiteta para fazer a loja aqui de São Paulo, que ela estava vendendo um projeto para a gente, falou, não, porque eu sou especialista em visual merchandising. Cara, para mim era a mesma coisa que nada, eu não sabia que porra era essa. Né? E a partir do momento, a gente criou uma área de varejo, lá na Zite, que, cara, mudou bastante o jogo. Bastante o jogo. É impressionante o quanto a gente tem que ter conhecimento, né, de varejo para entrar nesse jogo. Eu vou falar um pouquinho de trade-offs ali na frente, eu comento um pouco mais sobre isso. Né? Mas sem entender esses pontos, a autonomia ela não leva a nada. Eu me lembro do dia que a gente ficou com a loja pronta lá em Vitória, que eu e o meu sócio, o Renato, teve até alguém que conversei aqui que conheceu o Renato, eu e meu sócio Renato, a gente olhou aquela loja toda bonita, pronta, a inauguração era no dia seguinte, a gente olhou para as gôndolas, cara, o que a gente bota aqui nessa porra? Cara, quem não é de varejo não faz ideia como é que é esse negócio. Eu não fazia ideia. Olha o que os Capial fizeram. Nós fomos no supermercado, começamos a olhar um monte de produto que a gente achava bacana, fomos comprando os produtos no supermercado. Compramos um monte de produto e abastecemos a loja. Aí que a gente começou a entender, caraca, bicho, não é possível.
Deve ter alguma lógica para fazer isso. Né? Aí a gente começou a pesquisar gerenciamento por categoria, estratégia de portfólio, papel de categoria. Aí que a gente foi começar a entender esse negócio. Estratégia de precificação, índice de competitividade, ou seja, varejo. Tá? Acho que esse aqui é um dos pontos que eu gostaria de ter entendido há muito mais tempo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, terceiro ponto aqui, pessoal, sobre trade-offs, né? E já conectando um pouco ali com esse do varejo, eu tive, durante algum tempo, um cara muito próximo meu, que ele tinha sido vice-presidente, 2 caras, na verdade, que eram vice-presidente do GPA, do Carrefour, sabe esses caras que vão virando vice-presidente de um monte de varejista gigante, né? Os caras sinistros, assim. E aí um dia eles me falaram, assim, um deles, né, me falou, Rodrigo, Zite é conveniência, tá certo? Isso é um formato específico. Tem super, tem hiper, tem conveniência, né, tem formatos. E aí ele falou assim, conveniência não aceita Me Too. Eu falei, Me Too, que porra é essa? Cara, não aceita o eu também. Eu falei, pô, beleza, discorra, né? Cara, ketchup é um tamanho, uma marca. Você quer ter lá ração de cachorro, um tamanho, uma marca. Não tem o eu também. Aí fiquei pensando aquela porra e ele foi me explicando. Falou, cara, você tem que rentabilizar a área. O cliente só está te escolhendo porque é a última opção dele. Se ele tivesse a opção de ir no supermercado, etc., ele ia no supermercado, lá sim, variedade faz parte da proposta de valor. Sua proposta de valor é outra. É proximidade, é conveniência. Para isso você vai estar no metro quadrado mais caro, para isso você vai ter que vender mais caro. E aí eu comecei a entender o lance do que a gente chama de trade-offs, né? Que são essas escolhas, que também é um tema bastante... É um dos principais pontos quando se fala de estratégia. É muito tentador a gente querer oferecer tudo. Todo mundo que é empreendedor quer oferecer um produto melhor e mais barato. É a essência do empreendedor. Até você descobrir que a conta não fecha. Tá certo? E aí o condomínio que eu moro, eu acho que eu comentei com o Leandro o dia que a gente se conheceu, o condomínio que eu moro tem uma lojinha de condomínio muito bacana, mudou minha vida morando lá, porque na rua só tem um GPA minuto, muito mal abastecido. E o dia que abriu aquela lojinha lá, eu entrei, cara, aquele monte de produto, ketchup, 3 marcas, 3 tamanhos. Pô, biscoito de sal, meu irmão, 10 variedades. Refrigerante tinha 2 marcas. Eu falei, caceta, cerveja artesanal, não sei o quê, vinho, cacete a 4. Numa lojinha desse tamanho, num prédio que tem pouquinho apartamento. E aí eu pensei, e por Deus, não foi agorando, mas foi pensando nisso aqui. E quando eu olhei os preços, eu falei, cacete, é mais barato que no GPA. Primeira coisa que eu pensei, daqui a uns 3, 4 meses, ou vai quebrar, ou vai estar menos da metade dessas coisas aqui. Porque não fecha a conta. E aí, porra, óbvio. Inclusive, antes de vir para cá, eu passei lá para ver como é que estava. De fato, mais da metade das gôndolas estavam vazias. Porque não tem giro. E o próprio cara que está operando, ele começa a perceber. Caraca, bicho, eu estou botando 3 pão de forma aqui, só está vendendo 1. Vou tirar os outros 2. Pô, bicho, só vende 5, não vou colocar a reposição de 20, não. O próprio cara que está operando, ele começa a entender isso. Né? Eu passei lá, antes de vir para cá, e eu acompanho e venho no condomínio. Né? O repórter, é a única coisa que eu olho do condomínio, vou em nada de reunião de condomínio, porra nenhuma disso, estou nem aí o que está acontecendo, mas eu olho lá o faturamento. Vem 16, 17 mil por mês, é uma loja que fatura bem para condomínio, né? Fatura bem. Mas preços muito bons, muito sortimento. Essa conta é difícil de fechar. Trade-off é o nome do jogo. Lá na Zite a gente começou a entender isso. Se localização, cara, de longe, a coisa mais importante, acho que é até clichê falar isso, mas você só aprende quando você se fode mesmo. E a gente, cara, abriu umas lojas bonitonas achando que ia vender, mas a localização não era as melhores. E, bicho, até o dia que a gente abriu uma loja lá em Brasília, que era num ponto animal, a loja não era nada demais. Cara, no primeiro mês foi o maior faturamento da história de uma loja da Zite. Aí a gente falou, caraca, a localização é realmente sinistra. Só que se eu vou para uma localização que o metro quadrado é caro, eu tenho que rentabilizar isso. Não dá para oferecer o melhor preço para o cliente. Se minha loja ela tem um giro menor, e é natural que seja um giro menor, é conveniência, né? Mesmo se você for na MPM, normalmente não são lojas que faturam absurdos, né? O giro é menor. Cara, não dá para eu ter muita variedade, senão vou perder produto. Não dá para eu ter produto fresco. O custo logístico de abastecimento vai ficar muito caro.
tem que ficar de pé, né? Isso aqui é planejamento financeiro na veia. Tá? Trade-off é o que mantém esse negócio de pé. Quarto ponto aqui, pessoal. A segurança não é o pior dos problemas. É engraçado o quanto que o pessoal olhava para a gente e falava, bicho, como é que vocês fazem isso no Brasil? Cara, vocês são malucos e tal. Porra, quem dera se o meu problema fosse a segurança. Segurança tem dois tipos aqui. Um que é o patrimonial, o outro que é de fraude, né? Patrimonial, qualquer loja na rua tá sujeito. Então, um desses caras que me mentorou aí durante o tempo, ele também foi vice-presidente lá do Extra, na época que o Extra começou a expandir aqui, e ele falava que o Extra, com 100 e poucas lojas em São Paulo, tinha uma loja assaltada por dia. Ah, não, você está brincando. Eu falei, não, sério, uma por dia, pelo menos, todos os dias. Loja de rua é isso. E, pô, não vai ser uma loja autônoma que vai estar fora dessa estatística. Mas o resto de fraude, porra, eu até trouxe aqui um pouco, cara, o dia que a gente começou a simplificar a solução desse negócio, a gente começou a reduzir muito. E foi interessante, eu lembro que a gente estava desenvolvendo visão computacional, e é um negócio que você usa machine learning, né? Ele tem que ir aprendendo os movimentos e tal. Então a gente tinha um desenvolvedor de machine learning dentro da Zite, né? Um desenvolvedor nosso, muito bom, acho que era Eduardo o nome dele. Eu falei, pô, Edu, cara, arranja uma solução aí para a gente diminuir essas fraudes no curto prazo. E ele era quietinho assim, ele falou, não, cara, eu já até pensei, tem uma solução muito simples. Eu falei, porra, que solução? Ele falou, cara, se eu rodar um modelo aqui no banco de dados, identificando quais compras foram fraudes, ele já cria uma árvore de decisão mostrando quais são os principais pontos que levam à fraude. Eu falei, pô, você está de sacanagem, mas quanto tempo leva? Ah, uns 2 dias aqui eu faço isso. Eu falei, pô. E aí começou a trazer um monte de insight legal para a gente. Por exemplo, na Zite você podia comprar fora da loja e pegar o produto dentro. Você podia comprar pelo aplicativo, depois entrava e buscava. Mais de 50% das fraudes ocorriam fora da loja. O cara comprava fora da loja e entrava. Por quê? O cara tinha medo de ficar preso. Então ele testava antes. Certo? Depois, mais de 20% das fraudes ocorriam em cadastros que eram feitos durante a madrugada. Né? Então a gente foi pegando várias coisas. Depois a gente foi pegando que os menores ticket médios da primeira compra eram mais suscetíveis à fraude. Porque o cara fazia um teste, comprava um Trident lá para, pô, se descobrirem que eu estou com um cartão de crédito roubado aqui, né, só um Trident, etc. Depois a gente foi descobrir que as pessoas que conseguiam roubar uma vez, elas faziam compra sempre do mesmo produto, uma Coca-Cola, por algum motivo. Então o padrão de comprar sempre o mesmo produto também levava a um alto score de risco. Ou seja, soluções simples que a gente foi implementando e que permitiram que a gente mitigasse muito o nível de fraude. Pessoal, estou perdido com relação ao tempo, tá? Qualquer coisa alguém me grita aí. Tá? Então, depois desse dia, foi uma mudança de chave para a gente, que a gente falou, cara, puta, a gente está colocando energia em criar o próximo foguete lá para Marte, meu irmão. A gente pode focar em coisas simples. Né? E é muito perigoso. Cara, como é perigoso a gente entrar nesse mundo de startup. Eu, apesar de ter entrado, me considero um não startupeiro, eu gosto de coisas mais old school, mas é muito perigoso porque você começa a viver um jogo de que pô, tem que gerar notícia, tem que gerar um buzz, e você esquece, às vezes, do próprio negócio. Né? Então, alguns eventos desses iam colocando a gente de volta para o trilho. Graças a Deus. Beleza? E as soluções complexas, né? E aí tem uma outra história bacana que eu fui em 2019 também. Eu fui para Chicago e para Nova York só para visitar varejo. Visitei trocentas Amazon Go lá. E, porra, eu entrava na Amazon Go e começava a contar, cara, quantas câmeras tinha naquele negócio. Quantas câmeras tinham. A gente conseguia estudar, via aquele monte de sensor na gôndola. E, cara, a gente fazia umas contas, a gente falava, bicho, não é possível. A gente está gastando $1 milhão para fazer uma loja de 30 metros quadrados. Né? E, como eu falei para vocês, a gente desenvolvia essas tecnologias na Zite, mas quando a gente fazia uma conta, fazia planejamento financeiro, os nossos BPs, cara, não tinha situação que se pagasse aquele negócio. Não tinha situação. Ah, mas vai ficar muito mais barato no futuro. Pô, mas assim, teria que ficar de graça. Né? O varejo é um jogo tão apertado, boa parte de vocês deve saber, deve
ser desse mercado, é tão apertado, cara, que não tem mais espaço para ficar botando um monte de parafernália dentro da loja. Né? Então, muitas vezes, essas soluções custosas, caras, tecnológicas, elas são bacanas, geram notícia, mas às vezes não se pagam. Né? Às vezes é melhor a gente trabalhar com algum nível de perda, de furto, precificar isso e trabalhar com soluções mais simples. Tá? Foi um pouco da forma que a gente chegou e, de fato, a segurança deixou de ser um grande problema para a gente. Tá? A gente estava muito mais concentrado no varejo, inclusive. Beleza. Esse foi um ponto importante para a gente também, de ignorar um pouco a concorrência. Né? Eu acho que também faz parte ali do startupeiro clássico. Né? Não tem concorrente, ninguém faz o que eu faço. Porra, como assim, né, cara? Na João Cachoeira, teve um dia que a gente foi do outro lado da rua, né? Tava na Zait, a gente vivia na Zait, nosso escritório era do lado. Do outro lado da rua tinha uma loja que vendia doce. O cara vendia num dia 5 vezes mais do que a gente vendia na Zait. Uma lojinha sem sacanagem, cara, 10 metros quadrados, assim. Se for lá do lado do Carrefour, vocês vão ver essa lojinha de pé até hoje. Quem conhece João Cachoeira deve saber. Bicho, toda bagunçada, não sei o quê. O cara vendia 5, 6 vezes mais do que a gente vendia num dia. Né? Só voltar aqui, por favor. Então, o dia que a gente começou a entender que cada padaria concorrer com a gente, que cada lojinha de doce concorrer com a gente, que o GPA é o Carrefour, são os nossos maiores concorrentes, e que a gente precisava ter uma proposta de valor muito clara e que fosse valor de fato para o cliente, a gente começou a ter mais clareza de como vender isso para os clientes. Exemplo idiota, tá? Meu time de marketing comunicava assim nas redes: mais de 400 SKUs à sua disposição. Porra, o que é 400 SKUs para o Carrefour? Como que eu anuncio isso, cara? Eu falei, cara, vocês são loucos. Eu era louco, né? Porque eu não estava dando direcionamento. A nossa proposta de valor é outra, é velocidade, disponibilidade. Você começa a ter clareza de quais, de fato, são os seus diferenciais. Tá certo? E tem que tomar muito cuidado para não competir nas mesmas dimensões com esses caras. Se eu começar a competir por preço com... na rua aqui tem um GPA. Meu irmão, vamos botar 2% ali nossa régua de preço. Porra, se fudeu. Esse é o jogo que esse cara já ganhou, você não vai conseguir nem começar a brincadeira. Vou competir por portfólio de produto. Ferrou, cara. Tem que achar outras dimensões para competir. Falei um pouco aqui do que a gente olhava. Disponibilidade, velocidade, conveniência, né, de estar perto. Acho que as lojas de condomínio, principalmente, elas têm essa proposta de valor muito bacana, né, de estar ali dentro. Eu até comentei com o Leandro assim, que, para mim, a chave desse negócio vai ser ajustar um sortimento muito assertivo para um determinado nicho de prédios. A empresa que, cara, olhar e falar assim, cara, eu estou posicionado para atender prédio alto padrão. Não dá para você ficar comprando de tudo. Eu atendo o cara do prédio classe C, o prédio classe A, pode ser o C também, tá? Não tem preconceito não, estou dando um exemplo. Cara, eu vou atender o cara alto padrão. Eu vou ser especialista nisso. Esses caras bebem tal cerveja, consomem tal massa e usam molho de tomate Barilla. E, meu irmão, eu vou me associar a essas indústrias, meu irmão, para esses caras, para eu ter um bom preço, uma operação simplificada, poucos SKUs para ter muita frente, reduzir o meu número de abastecimentos. Um grande ofensor do modelo de negócio da loja de condomínio é o preço da logística, né? Que às vezes para abastecer uma loja de 10 metros quadrados é o mesmo custo de você abastecer uma loja de 40. Só que você tem uma área de venda reduzida. Então, acho que quem conseguir ajustar essa chave e cobrar por isso vai ser importante. Mas é um jogo muito desafiador, com poucas barreiras de entrada. Tá? E zero crítica no que eu estou falando. Pô, eu estava nesse jogo até esses dias. Mas com pouca barreira de entrada. E a gente tem que tomar muito cuidado para isso não virar um oceano vermelho rapidamente. Então, assim, só finalizando, que eu acho que essa parte é bem importante, ela é bem estratégica. Existe supermercado melhor ou pior? Alguém responde para mim. Existe supermercado melhor ou pior? Uma rede de supermercado que é melhor do que a outra? Sim ou não? Existe? A pergunta é para quem? Pergunta é para quem? Ok? O Saint Marché é bom? Para quem tem dinheiro para pagar.
o atacadão, lá na casa do caralho, é bom? Pô, para quem precisa de preço. Para quem não está preocupado com um puta serviço. É bom pra cacete. A essência da estratégia é entender que não existe melhor ou pior. Porque isso depende de cada cliente. Então você tem que entender qual é o cliente que você vai atender. E essa é a essência. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E, cara, com o varejo não se brinca, especialmente, acho que é esse slide, perigo do faturamento. Isso no varejo, principalmente em quem está começando. Isso aqui, meu irmão, é uma armadilha sinistra. Né? Botei ali um gráfico horrível, mas para ilustrar, está o defeito tesoura. Todo negócio que trabalha com estoque ou com necessidade de capital de giro intensivo, pode acontecer aquilo ali. Ó. O negócio começa a crescer de faturamento e meu caixa vai baixando, porque eu estou financiando meu cliente. Eu dou 30 dias para ele me pagar. Paga lá pelas soluções do Leandro, vai receber daqui a 30 dias. Daqui a 15, dependendo do que for. Mas meu fornecedor principal, que é a Ambev, me dá 7. O que está acontecendo no final do dia? Eu estou financiando meu cliente. Quanto mais cliente eu tiver, mais dinheiro eu preciso para financiar ele. É como se eu fosse uma casa de empréstimo. Tá claro isso, pessoal? Todo negócio que tem estoque tem que tomar muito cuidado com isso. Não só de estoque, tá? Que tivesse esses ciclos financeiros alongados. Esse aqui é um perigo muito grande, tá? Com varejo não se brinca, pessoal. E quando a gente está começando, eu ouvi isso de um cara lá no início, um cara que é um dos maiores especialistas de varejo do Brasil também, e ele falou para mim, falou, cara, varejo é go big or go home. Ou se dá jeito de ficar grande rápido, ou, meu irmão, esquece. Porque se você não conseguir rapidamente ter escala com as marcas, com as indústrias, para garantir bons preços, fazer os JBP da vida, né, o cara te financiar a campanha, se você não conseguir ter relevância para isso, cara, esquece. No início, é engraçado isso, né? Na hora que você está começando no zero, as marcas até vêm e te ajudam, né? Não, vou te ajudar, vamos fazer uma campanha de lançamento e tal, porque o cara está sonhando ali com você. Não, esse cara vai ficar grande. Passou 6 meses, você não ficou grande, o cara fala, pô, bicho, foi mal, mas enquanto você não tiver o faturamento 10 vezes maior, ferrou. Tá? Então, pessoal, cuidado. É importante. Isso aqui vale para qualquer negócio, né? Não só para lojas autônomas. Ah, volta um slide aqui, rapidinho, por favor. Eu esqueci do negócio. Esse insightzinho aqui embaixo, ó. Vocês sabem que já teve 7-Eleven no Brasil no passado? Todo mundo sabe? Não? Já teve 7-Eleven no Brasil. Alguém sabe disso, né? Já teve 7-Eleven no Brasil, beleza? O Pão de Açúcar, 20 e poucos anos, tentou criar lojas de conveniência. Tá? Por que loja de conveniência na rua tem tanta dificuldade de virar no Brasil? Eu estava nos Estados Unidos até semana passada. Cara, cada lugar é uma loja de conveniência, uma 7-Eleven, tal, porra, coisa maravilhosa, né? Pena que é tão difícil beber naquele país, né? Não pode comprar e sair com a lata na mão, não pode abrir dentro do carro, não pode, tem que andar com a sacola. Eu falei, puta merda, vontade de voltar para o Brasil. Deus me livre. Bom essa bagunça nossa aqui. Cara, aqui no Brasil tem um fenômeno muito grande das padarias de bairro. Que as padarias de bairro, elas assumiram um lugar, isso quem me falou foi um desses caras que era um vice-presidente do GPA lá atrás, ele era o cara responsável por isso. As padarias fazem as vezes da conveniência no Brasil. Olha que coisa interessante, né? E eu nunca tinha me tocado nisso. E a gente começou a olhar que, pô, perto de cada site não tinha um supermercado, porque a gente fugia disso, mas tinha uma porra na padaria. Cara, e o cara da padaria operava o sortimento melhor que a gente. Melhor que a gente, cara. A gente ia lá e fazia o benchmark lá. Né? Que o negócio da padaria tem um negócio fenomenal, que é o pão. Que é um motivo do cara ir lá todo dia, meu irmão. Todo dia. Eu até quis botar pão uma vez nas sites, mas não deu certo. Tá, esse aqui é um ponto interessante. Só tinha esquecido de falar sobre isso. Mas, bom, cuidado com o faturamento aqui também. Quando se tem estoque, né, nem o lucro é suficiente para você entender se o seu negócio está dando dinheiro ou não.
Não sei se todo mundo sabe aqui, mas tem empresa que dá lucro, mas queima caixa. Né? Lucro é uma medida conceitual, uma medida de eficiência operacional. Eu posso estar dando lucro, mas eu estou gastando ali porque eu estou comprando estoque. Tá certo? Nem o lucro no varejo ele é suficiente para isso. Se eu tiver um estoque muito grande, pode ser que aquele dinheiro que a loja me gera ali não serve para pagar nenhum custo de capital que está lá empacado no estoque. Então, cara, isso aqui, na boa, isso aqui não é jogo para amador. Eu sou amador. Comecei a contratar um monte de gente que não era. Mas é um jogo perigoso do ponto de vista financeiro. Tá? Mas, enfim, eu acho que dominar essas chaves aqui vai separar bem o jogo, os players aí nos próximos tempos. Tá? Bom, e aí o sétimo insight aí que é interessante, né? Por que os grandes players não entram no jogo de lojas autônomas? A pergunta que eu me fiz durante muito tempo, e eu não tenho uma resposta, né? Eu tenho umas perguntas aqui. Mas eu tive com o Carrefour lá dentro, operando comigo e tal, e eu pude aprender um pouco ali com eles. Né? E, cara, o varejo no Brasil é um negócio interessante. Nos países desenvolvidos, os 5 maiores players eles têm normalmente 70%, 80%, 90% do mercado. Né? Você vai nos Estados Unidos, é Target para tudo que é lado, Walmart, etc. No Brasil, os 5 maiores players eles não têm nem 20% do mercado. É muito pulverizado. Tanto é que em cada estado que você vai, você tem 3, 4 varejistas bilionários. Né? Lá no Espírito Santo, que é um ovo, tem uns 5. Um negócio impressionante. E os mercados grandes players não conseguem entrar. Mas esse jogo da loja autônoma, isso sempre me intrigou muito. E uma coisa que eu comecei a perceber, quando eu conversava com esses caras, eu conversava com varejistas do Brasil inteiro, os caras procuravam, vamos fazer coisa em conjunto. Muita gente bacana, tive a oportunidade de conhecer. Mas eu comecei a perceber que para esses caras era muito problema para pouco dinheiro. O cara olhava o BP lá, pô, peraí, uma loja top, então ela vai faturar 60 mil. Faturar 60 mil. Beleza. Tem carinha que fatura 500 pau num dia. Num dia, o supermercado fatura. Vários. Tem um aqui do ABC, aqui, cara, que os caras faturam tipo 1 milha por dia. É um negócio... Eu não lembro como é que é o nome. É um negócio insano, assim. Então, eu comecei a perceber isso, e aí, quando eu fui conversar com um desses caras que era meu mentor também, ele disse que lá no GPA eles tinham uma equivalência de que um super bem gerido, a equivalência dele era 1000 lojas de conveniência. Então, se o cara podia concentrar a logística, os esforços, a energia dele, a estratégia de sortimento, precificação, etc., em uma loja, por que ele ia concentrar em 1000? Essa era uma das minhas hipóteses. Né? Os caras não estão entrando, quer dizer que é ruim? Porra, óbvio que não. Né? Quantos negócios insurgentes, né, machucaram muitos incumbentes? E aqui eu acho que é um desses casos. O incumbente é o cara que está confortável, que ele nem quer que o mercado mude. Né? Ele está ganhando dinheiro dele ali, ele não quer que o mercado mude, mas essa aqui acho que é um pouco da hipótese. Acho que tem outro ponto importante, que foi uma realidade dura, cara, que a gente demorou ali para aceitar na Zite, que o público endereçável ele começa... Porra, hoje está muito mais democrático ainda, né? Mas se falar de 5 anos atrás, ter cartão de crédito era um negócio que você já limava 60% da população. Você já reduz o público para 60%. Aí, cara, você tem que posicionar em bairros, né, normalmente, conveniência está mais ligado a classes mais altas, que é um pingolinho do Brasil. Classe A e B no Brasil, 13% da população. Supermercado, normalmente, é um bicho que está olhando para a massa. Né? Você tem o Samarché da vida lá, em cidades como São Paulo você tem... Qualquer classe é muito grande, né? Mas o Brasil ele é majoritariamente formado por classes C, D e E, né? 87%. Então, essa aqui é uma outra hipótese e que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz
solução, e aí quando eu falo a gente, estou falando muito mais do startupeiro do que do varejista, a gente faz muita solução para Faria Lima, né? E, cara, eu acho que os condomínios, quem vai para dentro de condomínio, encontrou uma saída muito interessante. Porque você tem um lugar muito mais seguro, né, que os níveis de furto estão reduzindo muito, você tem a proposta de valor mais adequada, você tem, aqui em São Paulo, eu não lembro, mas é gigantesco o número de condomínios que você pode ter. A gente errou muito aqui. Eu acho que a gente deveria ter testado a solução de condomínio lá atrás na Zite. Quando você vai para a rua, fica muito limitado. Eu acho que esse foi um aprendizado importante. E as lojas autônomas, e aqui eu estou falando do que a gente faz, tá? Porque o aluguel era muito custoso, a gente não conseguia, mesmo as lojas que davam resultado, não conseguia entregar um resultado financeiro tão acima de um varejista tradicional. De novo, acho que a loja de condomínio ela tem mais essa oportunidade por conta da ocupação. Né? Então, se eu fosse apostar a entrada de cabeça de algum grande player, eu apostaria muito mais nesses lugares confinados, em quem conseguir ajustar uma proposta de valor bacana, entender sortimento, público, etc. Eu acho que está chegando perto de alguns caras. Tem alguns que estão namorando, né? Acho que foi o Mufato, né, que abriu uma loja. Alguém viu isso? O pessoal da Sensei lá de Portugal, né? Abriu lá com eles e tudo, mas até conheci o pessoal da Sensei. Muito bacana a solução deles também, mas sim, uma outra pegada que eu talvez não iria. Eu iria muito mais para o caminho da simplicidade, tá? Em termos de tecnologia, e focando bastante no varejo. Tá? Pessoal, era um pouco disso que eu tinha para falar para vocês hoje. Procurei sintetizar. Obviamente, tem diversos outros aprendizados que a gente teve ali na Zite, não só em relação ao varejo e tecnologia, mas como pessoa, lidando com investidores, com seres humanos. Enfim, foi minha grande escola, foi o que mudou minha vida, mas procurei trazer um pouco aí do que eu achei que poderia contribuir com vocês. E obrigado por terem me ouvido hoje. Foi um prazer estar aqui, tá, pessoal?